Meu nome é Charles e eu vou falar sobre suplementos proteicos. Eles são ativos, eles são complementares na nossa nutrição quando não tem todos os componentes suficientes, no caso é a proteína. Quando não faz ingestão de proteína suficiente ou quando tem uma perca muito grande, ou não, que no caso quando você faz exercício físico, musculação e exercício de muito impacto, você perde muita proteína. Muita gente escolhe o uso do suplemento proteico para construção, para o reparo, pro aumento da massa magra e para resistência dela. Tem vários tipos de suplementos proteicos que a gente pode encontrar. O primeiro que eu vou falar é sobre a caseína. Ela corresponde a cerca de 80% da proteína do leite que é encontrado e outros 20% é o whey. Ela é rica em aminoácidos e ela auxilia no crescimento do aumento muscular. Ela leva de 5 a 7 horas para ser ingerida, então nesse tempo o músculo fica nutrido todo nesse período quando você toma caseína. Agora eu vou falar sobre a albumina. Ela é um suplemento que ela é composto pela clara do ovo desidratada e ela é rica em todos os aminoácidos essenciais. Ela ajuda na reconstrução de energia e do aumento muscular. Ela tem alta qualidade como suplemento e ela tem um baixo custo. E sobre a soja, ela é uma boa opção para quem tem uma dieta vegetariana. Ela contém glutamina, que ajuda na recuperação do treino, tem arginina, que dilata os vasos sanguíneos e que permite que o uso do treino chegue mais rápido nos músculos. E ela tem antioxidante, que ajuda na reconstrução muscular. E isoflavona, que ajuda a manter o colesterol saudável. Ela pode ser achada de 3 formas: concentrada, isolada e texturizada, em forma de carne. A proteína da carne hidrolisada é essencial para quem é intolerante à lactose e precisa da suplementação dos aminoácidos. Contém todos os 9 aminoácidos que existem na carne, só que ele não oferece a gordura que existe na carne, só oferece os aminoácidos que precisam. É, é rica em creatina, arginina, glicina e metionina, que fornece energia para os treinos e ajuda na construção de massa muscular. O whey protein é a proteína mais usada e mais conhecida entre os atletas. Ele é extraído durante a transformação o leite líquido para o queijo. Existe uma filtragem que separa o whey em 3 tipos. A concentrada, que geralmente é mais barata, pois geralmente passa num processo só de 80% de proteína e 20% de carboidrato. E fica assim a filtração da proteína concentrada. Tem a isolada, que passa por um processo maior de filtragem e resulta em cerca de 95% de proteína e 5% de carboidrato, ou zero. E é bom para quem só quer emagrecer e não quer o resultado em açúcar, que o carboidrato vira açúcar depois que você toma o whey, como o concentrado. E tem o hidrosolado, que tem uma qualidade maior pelo preço. Ele é... O processo dele é como se o nosso corpo já separasse a proteína, já quebrasse os aminoácidos dentro do nosso corpo. Só que quando ele é construído, quando ele é fabricado e filtrado, ele já é fabricado assim, em pedaços maiores, em aminoácidos já quebrados e menores. Então ele é digerido muito mais rápido do que os outros tipos. E alguns benefícios gerais do whey protein. Ele preserva a massa magra,
e permite a queima de gordura por aumentar o metabolismo. Ele aumenta a força e a resistência. Ele fornece aminoácidos necessários para a recuperação e crescimento das células. Ele controla o apetite e fortalece o sistema imunológico. Ele é contraindicado para quem tem intolerância à lactose, por ser extraído do leite, e também para quem já tem uma predisposição a ter problema renal, por sobrecarregar os rins. Bom dia, eu vou falar sobre suplementos termogênicos e hipercalóricos. Termogênicos são substâncias que podem ser alimentos, medicamentos ou suplementos que aumentam a temperatura do nosso corpo e fazem com que o nosso gasto calórico seja maior. A termogênese também pode ser ativada por meio da atividade física intensa. Sobre a ação deles no organismo, funciona assim. Os termogênicos aceleram o nosso metabolismo, fazendo com que o gasto energético seja maior. Então, o corpo precisa de uma quantidade de energia muito maior para realizar uma mesma atividade, e aí acontece a perda de peso. Também tem outros mecanismos nos termogênicos que fazem com que a nossa performance e a resistência numa atividade física seja muito maior. As substâncias mais utilizadas para fazer os suplementos são justamente os alimentos que têm esse poder de aceleração, como por exemplo o chá verde, o café, o gengibre, a pimenta e o guaraná. O consumo deve ser feito sob orientação de um profissional da saúde para que os riscos e os efeitos colaterais possam ser reduzidos, mas no geral é contraindicado para idosos, gestantes, lactantes, crianças ou pessoas que tenham algum problema que possa ser agravado pelo uso dos termogênicos, como por exemplo problemas cardíacos. Isolados, os termogênicos não causam uma perda de peso significativa, têm que ser associados a uma dieta hipocalórica e exercícios físicos regulares. Com o tempo, os termogênicos vão potencializar essa mudança de hábito e fazer com que a pessoa perca peso mais rapidamente. Alguns dos possíveis efeitos colaterais são hipertensão arterial, taquicardia, arritmias cardíacas, vasoespasmo coronariano e infarto do miocárdio, insônia, sensação de calor, problemas gástricos, intoxicação, náuseas e vômitos, ansiedade e inquietação, síndrome do pânico, dor de cabeça e falta de concentração. Os suplementos hipercalóricos são ricos em carboidratos e proteínas. É indicado para quem quer ganhar massa muscular, mas para isso tem que ser aliado a uma atividade ou exercício físico para que esse ganho não aconteça apenas em peso. A composição dos suplementos hipercalóricos são carboidratos, que é uma fonte de energia rápida e de fácil absorção pelo nosso organismo, proteína, que evita que esse ganho de peso aconteça em gordura, e sim em massa muscular magra. E por último, gordura, que na ausência dos carboidratos vão ser a nossa fonte de energia e é essencial para que aconteça o equilíbrio do organismo. A ação deles no organismo acontece de uma maneira bem simples. Os carboidratos fornecem energia para o treino e as proteínas vão reparar os danos causados nos músculos pelos exercícios. Então, você garante energia e evita alguma lesão muscular. Sobre o consumo, é indicado a atletas de alto desempenho que precisam de uma grande quantidade de calorias para realizar os seus treinos, e quem quer ganhar peso de uma maneira efetiva e sem causar danos à saúde. É contraindicado a diabéticos e quem não possui uma indicação, como por exemplo pessoas que estão acima do peso. O uso pode causar alguns efeitos colaterais, como consumo em excesso, que vai se armazenar como gordura, e irritação intestinal de vários tipos. Olá, meu nome é Paulo. Eu vou explicar o conteúdo sobre esteroides anabolizantes. Eu vou explicar o que são, para que são recomendados, público-alvo, os benefícios e malefícios
E eu vou dar exemplos e explicar o que cada um faz. Esteroides ou anabolizantes são geralmente hormônios que agem principalmente no estímulo dos receptores de androgênio nos músculos, que servem para aumentar a síntese proteica e assim ganhar mais massa muscular. Geralmente derivados da testosterona, principal hormônio masculino, os anabolizantes, que vêm da palavra anabolismo, que significa crescer, são substâncias que agem principalmente com o objetivo de aumentar a mitose celular nas células e assim promover maior regeneração celular dos tecidos musculares. Para o que é utilizado? Atualmente é indicado por médicos para pessoas portadoras de doenças genéticas ou anemia. Entre as doenças genéticas, eu posso citar perda de massa muscular, retardo na adolescência ou problemas com o crescimento. Infelizmente, os hábitos de consumo desses hormônios sempre têm sido visíveis na nossa sociedade. Antigamente, os maiores usuários eram atletas de alta performance. Porém, com o surgimento das normas antidopings, os atletas passaram a não usarem mais esses hormônios, exceto a Rússia. Atualmente, os maiores usuários desses hormônios são pessoas normais ou modelos. Os malefícios que existem ao você fazer uso desses medicamentos. Se você for homem fazer uso desses hormônios, você estará estimulando os pontos de androgênio no seu corpo, que tem forte presença no fígado, próstata e num campo do cérebro chamado mesolímbico, que é responsável pelas emoções e sentimentos. Ao você fazer isso, você pode acabar com uma hepatite medicamentosa no seu fígado, um tumor na próstata, ou problemas como depressão, atrofia testicular, impotência, ou problemas cardiovasculares. Se você for mulher e fazer uso desses derivados da testosterona, você pode acabar com pelo corpo, uma hipertrofia do clitóris, problemas cardiovasculares e engrossamento da voz. Os principais e mais conhecidos hormônios, perdão se eu errar a pronúncia, são eles: primoliola, que tem como função cessar a perda de gordura; o DECA, que tem como função a aceleração do metabolismo; o Winstrol, que tem como objetivo acelerar a regeneração celular; GH, que retém o líquido e faz você inchar e parecer maior; e hemogenin, que aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. Bom dia, meu nome é Carlos e eu vou falar sobre os suplementos antioxidantes. Eu vou dizer o que são e quais as funções, quando utilizar e onde se encontram. Bem, o nome dos suplementos antioxidantes eu acredito que seja já um pouco autoexplicativo, já que oxidação é uma reação química na qual faz com que uma molécula de oxigênio se grude a alguma outra molécula. A função do suplemento antioxidante seja com que não haja essa junção de oxigênio dentro de outras células do nosso corpo. Ou seja, a função do antioxidante é justamente proteger a nossa célula dessa reação química que pode ser maléfica para nós. Bem, o que causa a oxidação é justamente o que se chama de radical livre. Radical livre, na verdade, são moléculas instáveis que o nosso próprio corpo mesmo produz ou elas estão no ambiente, e elas acabam trazendo malefícios para nossas células justamente quando elas têm a necessidade de se tornar estáveis, fazendo ligações químicas com as nossas células. Essa estabilidade, quando ela encontra isso, gera algumas doenças. No caso, doenças cardiovasculares, dos tipos de câncer, neurodegenerativas e Alzheimer também, e outros tipos de doenças que afetam as células do nosso corpo. Então, o principal antioxidante que a gente encontra na natureza mesmo é a própria vitamina C. Ela tem em muito lugar e ela é natural e utiliza da fórmula química dela para criar o suplemento antioxidante. Então vamos lá. Suplemento antioxidante. A função é proteger a célula de possíveis, imagine como sujeiras exteriores. Essas sujeiras exteriores podem causar doenças a nós. A função do suplemento antioxidante é deixar com que nossas células não oxidem, ou seja, que não causem nenhum problema.
Isso é em suplementos antioxidantes. Olá, eu sou Letícia Boganica e eu vou falar sobre os suplementos hormonais. Bom, existem dois tipos, na verdade, os pré-hormonais e os pró-hormonais. Os suplementos pré-hormonais, eles são suplementos alimentares que eles estimulam o próprio corpo a estimular esses hormônios. A produção interna, ela aumenta por causa dos efeitos estimulantes que as substâncias têm no mecanismo do próprio organismo, na parte hormonal do próprio organismo. Já os suplementos pró-hormonais, eles são percussores dos hormônios e são utilizados a fim de aumentar a quantidade disponível que tem de hormônios dentro do nosso próprio corpo. E bom, isso leva a grandes ganhos de massa muscular, por exemplo. Isso significa que esses compostos são convertidos diretamente em hormônios funcionais e ativos por meio de processos enzimáticos do metabolismo. Bom, mas aí você me pergunta, para que servem esses suplementos pré-hormonais? Bom, existem alguns nutrientes que exercem uma grande influência sobre a produção de hormônios, possuindo, assim, importante papel na via metabólica que culmina na síntese dos mesmos. Nos dias de hoje, devido à grande procura das pessoas, que as pessoas têm por meio de atividades físicas e tudo aquilo que ofereça um corpo escultural, lindo, perfeito, padrão, a indústria ela tem criado essas fórmulas, né, esses suplementos, para oferecer nutrientes, né, com o objetivo de promover e aumentando seus hormônios, como a testosterona, por exemplo, né. Bom, porque assim, quem compra o suplemento de testosterona normalmente quer elevar seus níveis hormonais, né? O que leva ao aumento da força, de energia, diminui o cansaço muscular e, por consequência, também ajuda a manter o treino pesado e faz a massa magra emagrecer. Então, as pessoas normalmente compram suplementos para essas pessoas que, vão em academias, assim, pra criar mais massa e ficar mais forte, por exemplo. Enfim, acho que é isso e obrigada por me ouvirem.